Pronto. Muito bom, queridas amigas. Acho que por enquanto somos só meninas, não é? Então, sejamos bem-vindas e chegar algum companheiro também, seja bem-vindo. Sejamos todos bem-vindos. Então, é uma alegria nós estarmos reunidos nesse dia e sempre que estamos reunidos é sempre uma alegria. E agradecendo sempre também a assistência dos amigos espirituais que estão sempre conosco, principalmente, não é, quando estamos buscando recursos para nos fortalecermos aqui nas nossas boas lutas, na nossa reencarnação. Hoje nós vamos ver um tema que nós, inclusive, já divulgamos, não é? É um tema que envolve uma pergunta, né? Essa pergunta só vai ser respondida lá no final do nosso estudo. O tema de hoje é: nós costumamos sempre dizer, né, uma fala corriqueira, Jesus está no leme. Quem já não disse isso, não é? Jesus está no leme, Jesus está no leme, ele é que está cuidando das coisas, né? Ele está à frente, ele está cuidando. Jesus está no leme. Sendo assim, nós temos então uma ideia de que se ele está no leme, onde nós estamos todos, inclusive Jesus? Num barco, não é? Estamos num barco. Vamos colocar assim o barco. Um barquinho bem elementar. Estamos todos num barco. E Jesus? Onde está Jesus? Jesus está no leme. O leme é aquela circunferência. Geralmente tem os pinos para o comandante segurar, não é? Então, o leme, ele mexe no timão, né? Isso é timão, né? Jesus está no leme porque o timão mexe no leme. Na verdade, o leme não é aquela coisinha que fica aqui? Então, quando dizemos que Jesus está no leme, ou seja, ele está cuidando da direção, então ele está aqui nesse timão, que o timão controla o leme. O leme vai colocar o barco, né? O cabelo de Jesus, a sua roupinha, né? O leme, o leme, o leme vai colocar o barco indo para cá, indo para lá, não é? Ele, como comandante, então, é que vai estabelecer. Vamos imaginar que tem uma tempestade. Ele vai saber como contornar a tempestade ou como atravessar a tempestade da melhor forma, a fim de que? Qual é a função do comandante que cuida aqui do leme do navio, né, desse barco? Qual é a função dele? Cuidar do barco e de todos aqueles que estão no barco. Então, ele vai estabelecer também o quê? O rumo. Ele estabelece o rumo e cuida de todo o barco. Muito bem, isso é muito importante. Jesus está em que parte do barco? O barco é composto de duas partes. A parte superior, que chamamos de quê? Eu, com os meus conhecimentos praticamente nulos de náutica, não é? De convés. Jesus, então, está no convés, porque o timão, não é, que cuida do leme, da direção, fica no convés. Jesus está aqui no convés. Fora o convés, nós temos um outro ambiente no barco, que é o porão. O porão é um outro ambiente. Então, nós temos aqui o convés, que é um lugar claro ou escuro. O convés é iluminado, não é? Está aqui o sol está aqui. Então, quem está no convés está iluminado. Quem está no porão? Quem está no porão, nós temos aqui o chão do convés, não é? Que faz o teto do porão. Geralmente existe uma escadinha que vai lá para o porão. Então, o porão, diferente do convés, não é um lugar iluminado. É um lugar escuro. Então, Jesus está aqui cuidando. Ok.
Ele está cuidando, ele está lá vendo o rumo. Esse precisa de alguma ajuda para cuidar desse barco, além dele estar no timão lá, cuidando do leme. Ele precisa de outra ajuda para cuidar desse navio, para cuidar deste barco? Precisa de ajuda, não precisa? Às vezes tem que costurar a vela, tem que cuidar da limpeza, tem que cuidar do bem-estar do barco. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda e a gente... o resto é aqui. Jesus está no leme. O resto do tema é o quê? E eu? Onde eu estou nesse barco? Então já vimos que existem alguns lugares que nós podemos estar neste barco. A grande questão que fica é, imaginemos, nós estamos no barco, Jesus está no leme, convés, porão, luz, escuro, e tem, nesse mar aqui, volta e meia tem tempestade, na nossa vida tem tempestade, a gente fica às vezes meio receoso. Qual é o lugar que eu imagino que seja o melhor lugar para estar no leme, para estar no barco? Bom, porão é escuro e o mais importante do porão, eu não vejo quem? No porão eu vejo Jesus? No porão eu posso imaginar que Jesus está lá, né? Mas vamos imaginar que de repente o barco balança, balança, eu posso começar a ficar em dúvida, não posso? Aí esse barco está balançando tanto, eu acho que o barco vai afundar. Será que Jesus está mesmo lá? Porque Jesus, ele precisa da nossa ajuda, ok? A nossa ajuda pode ser que ele tenha, pode ser que não, não é isso? Porque isso se chama o quê? Livre-arbítrio. Não é só o livre-arbítrio. Eu quero ajudar Jesus, eu quero estar bem, vamos dizer assim. Eu quero estar bem, eu quero estar segura, eu quero ter uma vida que eu tenha, assim, qualidade de vida mental, qualidade de vida emocional, eu quero isso. Bom, para isso, imagino eu que estando perto de Jesus, né, eu esteja bem, porque existe uma outra ajuda que participa disso aqui. É a ajuda de quem? Quem é a primeira equipe, grande equipe, imensa equipe, graças a Deus, que ajuda Jesus? São os amigos espirituais, que nós tratamos carinhosamente, não é, como amigos espirituais. Mas sobre os amigos espirituais, Jesus não se preocupa com eles, porque eles sabem o que tem que fazer. Eles sabem lá os deveres que eles têm que fazer, como que eles têm que fazer. Jesus confia na qualidade do trabalho deles, mas, ora, aqui no plano físico, não podemos contar apenas com a ajuda dos amigos espirituais. Sem os nossos braços físicos, o bem não vai poder se materializar na Terra. Então, Jesus precisa de nós. Ele precisa de nós. E já falamos, ele não se preocupa com os amigos espirituais, porque os amigos espirituais sabem o que tem que fazer. Eles sabem. Já nós encarnados, nós também precisamos saber. Não adianta eu dizer que eu tenho fé em Jesus. E Jesus ser simplesmente alguém que eu falo que existe, mas eu não sei do que ele fala exatamente e não sei o que é que ele fala que vai poder me ajudar na ocasião X ou na ocasião Z ou na ocasião Y. Aí eu fico dependendo de que alguém me fale quando eu mesmo posso me aproximar dele. Eu preciso me aproximar dele para conhecer o que ele tem para me dizer, para eu saber o que é que eu tenho que fazer. Aí nós trouxemos aqui uma passagem em que uma personagem do Evangelho vai representar exatamente qual seria a melhor atitude de nós termos neste barco junto a Jesus. Está narrado e apenas é narrado pelo evangelista Lucas.
no capítulo 10, dos versículos 38 a 42. São só 4 versículos. Em que Jesus visita os irmãos Marta, Maria e como é que é o nome do irmão? Ai, meu Deus do céu. Então, Lázaro. Muito obrigada para quem disse Lázaro. É Lázaro, lembra Lázaro? Lázaro, Marta e Maria. Muito bem. Jesus foi visitar os seus irmãos, os irmãos somos todos, os seus amigos que eram irmãos. E temos aqui, na narração de Lucas, ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse então ao Senhor. Então ela estava lá, atarantada com o serviço, parou numa hora lá, foi falar com Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixa servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Ora, se nós quisermos ajudar, mas não tivermos recursos, nós vamos ficar como Marta, atarantados, aflitos, querendo resolver, ansiosos, tensos, amedrontados, inseguros. E Jesus disse: uma coisa é importante. Essa coisa é a gente aprender como não ficar desse jeito desequilibrado diante das dificuldades. Marta aqui estava representando uma situação do dia a dia, e a gente diz, poxa, mas Marta está falando daquilo ali, mas Jesus não fala de questões materiais. Em tudo, Jesus transfere as lições da materialidade que surgem para as questões espirituais, que são muito maiores, muito mais amplas, muito mais profundas que as questões materiais. Ora, se estivermos preparados espiritualmente, qual a situação da materialidade que não saberemos enfrentar e superar? Não é? Então ele vai dizer uma coisa necessária. E aí vamos ver onde é que está Maria. Onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo-o falar sobre o quê? Sobre a palavra, ou seja, sobre o evangelho. A dizer como fazer para ter uma boa qualidade de vida mental, uma boa qualidade de vida emocional. Ele pode ensinar, mas ele não vai poder fazer por nenhum de nós. Não poderia fazer por Maria, mas ele diz que a parte que ela escolheu é a boa, porque é a parte que vai com ela onde ela for. Daí ele dizer que aquela parte nunca vai ser tirada dela. Aquela casa que deixava Marta tão afogueada não vai com ela depois da morte dela. Como todas as nossas questões de materialidade vão ficar aqui. E o que é que nós vamos levar conosco? A capacidade de enfrentar dificuldades e lutas ou a falta de capacidade de enfrentarmos dificuldades e lutas. Porque é para isso que as coisas acontecem na materialidade. Por isso Jesus diz que apenas uma coisa é necessária, é que aprendamos a viver com
equilíbrio. Daí, o menos na materialidade é sempre mais. Porque toda vez que vamos criando ligações e dependências com a materialidade, vamos perdendo um pouco a lucidez do quanto somos espíritos imortais temporariamente encarnados, porque nos incomoda a ideia de que apenas estamos temporariamente encarnados, porque afinal não podemos ficar sem isso, sem aquilo outro. Isso não é uma decisão consciente. Isso é algo que vamos começando a assimilar inconscientemente. Vamos nos afastando da ideia do desapego. Vamos nos afastando da ideia de que tudo aqui é temporário. Por mais que pareça que 90 anos demora muito tempo para passar, passa para o espírito imortal como um piscarzinho de olhos. E aí damos não o valor preciso para as coisas, porque todas as coisas merecem que demos valor a elas pelo que elas valem. Mas acabamos supervalorizando as situações da vida material. Devemos sim valorizar, claro. É a nossa higiene, seja física, mental, emocional, é o espaço onde vivemos, é o nosso trabalho, é o cuidado com as responsabilidades, com as contas que tem que se pagar, com os estudos, com tudo isso. Mas tudo isso é meio. Tudo isso. Tudo é meio. O fim é a nossa melhoria. Até o outro que a providência divina coloca em nossas vidas é meio. É no amor que dedicamos ao outro que vamos trabalhando o nosso crescimento, vamos refinando a nossa ideia e a nossa vivência, porque estamos nos predispondo a experienciar, não é? A nossa vivência de amor. E definitivamente é o amor que faz com que a nossa vibração se torne mais alta. Se torne mais alta e mais rápida, não é? A vibração dos espíritos superiores é assim, ó. E os espíritos inferiores, como é a vibração de um espírito inferior? É assim. Então, na medida em que vamos melhorando, a nossa vibração vai se tornando mais rápida e mais alta. Por isso é que os espíritos não habitam as mesmas frequências vibratórias. Os mais pesados, frequências inferiores. Olhe, a mesma coisa aqui. Quanto mais lentos e mais longos, mais lentas e mais longas são as nossas vibrações, é porque elas estão caracterizadas por pensamentos e emoções que nos desequilibram e nos colocam no estado mental de porão. Quais são as situações que podem me colocar no estado mental de porão? O medo pode me botar no porão? Até porque eu, com medo, eu não me exponho a convés nenhum. Com medo, eu me escondo. Vocês concordam? Porque com medo, o que a gente tem é uma tendência a se esconder, a fugir. Diante de uma situação de crise, o ser humano tem dois movimentos, que se chama fuga ou enfrentamento. Luta ou fuga. Ou você enfrenta ou você foge. Mas só enfrenta quem tem condição, não é mesmo? Quem não tem condição, ó, pernas para que te quero, não é assim que acontece? Ora, mas qual é a condição espiritual que vai acontecer na minha encarnação que Deus permita que chegue até mim, que eu não tenha condição de enfrentar e superar? Existe alguma? Não existe. Toda situação que chega até nós temos condições de enfrentar e superar. Se a situação chega até nós e nós não temos condições de enfrentar e superar, é porque quando a gente deveria ter se preparado para enfrentar, a gente não se preparou. A gente fez como o avestruz, que enterra a cabeça na areia e nega. E entra na negação, na não aceitação.
as provas não vão ficar esperando a gente ficar se preparando, não. Olha que até a providência divina e sua misericórdia muitas vezes dá uma adiada. Dá uma adiada. Mas elas vão ter que vir. Até porque, como nós somos imortais, num determinado momento a gente vai desencarnar e vai fazer uma avaliação de como nós não nos preparamos na encarnação, durante a encarnação, para enfrentarmos o que fomos preparados no mundo espiritual para enfrentar. Então, na próxima encarnação, nós teremos mais condições, porque vamos acumulando experiência. Queda nos ajuda nisso. Vamos acumulando experiência. Para que na próxima nós tenhamos mais condições. Então, as questões da materialidade são meio. O fim é o nosso crescimento. Para isso, nós reencarnamos. Para sairmos da encarnação melhor do que quando entramos. Esse é o projeto. Quando saímos do mundo espiritual, a gente se despede dos amigos espirituais, né? Com muito choro, muita lágrima. Eles amorosamente nos encaminham para o departamento de reencarnação e lá nos deixam com muito amor e carinho, né? E nós saímos de lá com votos, né, de que vamos voltar melhores. E eles dizem, sim, é exatamente essa a proposta, e você tem condição, vai lá. Não se esqueça de quê? Vigiar e orar. Porque vigiar e orar é nos mantermos perto de Jesus, porque nós somos ainda imaturos, então a gente se distrai. E quando olha, cadê o mestre? Cadê Jesus? Cadê o timão? Se a gente estiver no porão, às vezes é lucro, às vezes a gente está nadando, já caiu na água. Não é? Então, voltando aqui. Vimos aqui que o melhor lugar para se estar é aqui. Vamos colocar aqui a pessoinha sentada. Ai, que horror. Tá muito feio isso aqui, gente. Tá um horror. Mas tudo bem, vocês entenderam a ideia. A pessoinha está sentada, vamos imaginar, né? Queremos ser nós. E aí nós estamos sentados ali olhando Jesus, ok? Nós estamos olhando Jesus, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus, e o mar está batendo no navio, Vejamos aqui e me respondam. Mexam com a cabeça que eu vejo daqui. Se o mar está batendo forte, se o céu está preto, mas não é de noite não, é de tempestade. Eu olho para Jesus, olho para o mar, olho para o céu, olho para Jesus, aí eu vou cada vez menos olhando para Jesus, porque eu vou ficando assustado com aquela tempestade. Tipo assim, Senhor, o senhor não está percebendo? Não, olha lá, olha lá, presta atenção. Nisso, estou pensando aqui, se eu fosse Jesus, ele diz assim, vem cá, você quer pegar no leme? Quer pegar? Não, imagina, não, o senhor é o mestre, o guia, modelo da humanidade. Mas como é que a gente age? A gente age olhando para Jesus e ele cuida do caminho, ou a gente olha para Jesus, olha para a tempestade. Quando a gente olha de novo para Jesus, acabou a fé, né? Porque a gente já viu ali, eu vou morrer. Jesus não está percebendo a situação. A coisa está muito feia, né? O caos. Como assim? O melhor que a gente tem a fazer é continuar mantendo a atenção em quem? Em Jesus. É melhor. A gente manter a atenção em Jesus. Vamos pensar assim. Ai, meu Deus, que vem agora uma pandemia peste negra 2. Vamos pensar assim, né? Isola. Aqui ninguém aqui é supersticioso, mas isola, né? Vem aí, olha só, já veio a peste negra 1, já? Matou 1/3 de toda a população do globo terrestre. Passou, não passou?
Imaginemos que nós estivéssemos lá. Provavelmente, pelo menos um terço da população, uma de nós aqui morreu na peste negra. Eu não sei quem, mas pela estatística, pelo menos uma daqui foi na peste negra, se não foi mais. Certo? Então, passou. E nós morremos? Não, está todo mundo aqui vivo para provar que ninguém morreu. Então, o que acontece? Essas tempestades que chegam, essas tempestades, né? Nisso já não tem sol, a tempestade tem raio, né? E tem onda enorme, né? Essas tempestades, elas são meios também. São meios também. São meios. Se o objetivo é a nossa melhoria, tudo que acontece em volta desse barco tem esse mesmo objetivo. Vamos melhorar o povo. Tudo que acontece é para melhorar o povo. E eu estou aqui consciente de que eu sou uma pessoinha nesse barco, que esse barco é o mundo, que Jesus é o timoneiro, que Jesus é que está no leme desse barco. Esse barco não tem como afundar, porque o rumo... Qual é o rumo, gente? Para onde segue este bendito barco? Este barco segue o rumo do progresso espiritual. Tá? Esse barco segue o rumo do progresso espiritual. Não tem nada que faça com que esse barco não siga o rumo estabelecido por Jesus. Não tem. Nem todas as forças trevosas do planeta têm nem como chegar assim a bilhômetros de distância do mestre e do que foi estabelecido para o progresso da humanidade. Não tem como. Mas a tempestade chega uma, quando parar tem uma calmariazinha, mas a gente sabe que depois da calmaria tem de novo o quê? Outra tempestade. O mar é feito de tempestades e calmarias, tempestades e calmarias. Então, o que a gente sabe é que ou a vida são tempestades entremeadas de calmarias, ou são calmarias entremeadas de tempestades. Não é? Eu estou aqui, e aí entra a palavrinha que não quer calar. Eu estou aqui, deixa-me ver aqui, eu estou aqui muito preocupada com o que está acontecendo em volta desse barco. Já tem um problema, não já? Nós dissemos. Quem é que está no leme mesmo? É Jesus, né? Não somos nós. Às vezes eu acredito que olhando de fora, talvez algumas pessoas achem que quem manda, né? Quem manda na situação do todo é alguma força, alguma ingerência. Não. Então Jesus está ali levando o barco. E podemos dizer, bom, ele também leva situações da nossa vida. Jesus leva as situações. Bom, nós estamos no barco, Jesus é que está levando. Então, as nossas vidas também estão nesse barco. Jesus também cuida do nosso progresso espiritual. Qualquer situação que nos aconteça de modo particular também está sujeita à aprovação do Mestre. O que vocês acham? Onde está o livre-arbítrio? São duas coisas diferentes, certo? Então, Jesus vai nos traçar um roteiro, cada um de nós, um roteiro muito pessoal. Podemos chamar de planejamento reencarnatório. Nesse roteiro, e esse roteiro, que é feito personalizadamente para cada um de nós, é exatamente o que cada um de nós precisa, é afiançado por nós concordamos, ninguém nos impôs. Foi acordado. E, em última instância, aprovado sempre. Tudo, em última instância, aprovado pelo governador. Ok? Vamos adiante. Né? Então, esse programa é constituído por quê? Por pontos-chave. Podemos chamar de pontos-chave.
tá? São certas circunstâncias, conjunturas que temos que enfrentar na nossa vida. Porque essas conjunturas que vamos enfrentar na nossa vida, sejam conjunturas materiais ou até mesmo relacionais, pessoas com as quais vamos conviver, essas conjunturas chamamos de quê? De provas, expiações. A cada conjuntura, e é claro que essas conjunturas maiores, que apenas no nosso planejamento, existem as de maior porte. As coisas pequeninas não estão no nosso planejamento, ok? Nessas conjunturas, vamos imaginar a conjuntura de eu ter sido abandonada ao nascer. Foi uma conjuntura, certo? Essa conjuntura é um ponto importante da minha encarnação. Como eu vou aplicar o meu livre-arbítrio nessas conjunturas? É aqui que o livre-arbítrio entra, ó. Como é que eu vou lidar com as situações que vieram como pontos na minha vida, na minha existência? Essas situações vão acontecer. Aí já, não podem acontecer. E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio foi quando eu aprovei no mundo espiritual antes de reencarnar. Na maior parte dos casos, os reencarnantes são ouvidos sobre os seus planejamentos reencarnatórios, a não ser que sejam muito endurecidos, muito desequilibrados, e aí os seus tutores vão fazer o trabalho sem consultá-los. Fora isso, tendo nós, principalmente, boa vontade no nosso progresso espiritual, é até muito saudável que participemos, não é? E assim se dá. Sendo assim, Jesus também está, e nós aqui ao lado dele, visando a nossa melhoria, que é o nosso objetivo, o nosso progresso espiritual. Então, nós aprendendo com ele não é só lidar com situações macro de pandemia, mas as situações pessoais da nossa vida. Afinal, não estamos reencarnados. Imaginemos, talvez, acredito que alguns de nós estávamos reencarnados na Primeira Guerra Mundial, estávamos reencarnados na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Ninguém reencarna num contexto mundial de maior dificuldade, vamos chamar assim, em que isso também não esteja o quê? Como um dos pontos do planejamento reencarnatório. Ó, vai passar por o mundo vai passar por revés. E você vai estar reencarnado nesse período. A gente do lado de lá fala assim, ok, então olha, vai ser importante para trabalhar isso, aquilo, não sei o quê, ligado ao progresso espiritual. Então condiz perfeitamente com as suas necessidades reencarnatórias. Ok? E a gente vai e reencarna. Se Jesus é importante, voltando aqui à figura dele, nós que estamos aqui reunidos temos uma vantagem, e eu considero vantagem, sobre outros cristãos do mundo. Porque nós somos cristãos o quê? Espíritas. Nós somos cristãos espíritas. Então, além do evangelho, nós temos o espiritismo, a doutrina espírita. Quando Jesus fala aqui no convés deste barco, todos os cristãos do mundo vão ouvir o seu apelo, vão ouvir as suas orientações, mas nós, sem dúvida alguma, temos condição diferenciada de entender o que Jesus nos diz, porque Jesus fala a espíritos imortais e fala a espíritos imortais visando o seu progresso espiritual. Ora, nós não temos informações em profusão que nos falam exatamente sobre o nosso progresso espiritual, sobre a nossa vida, sobre a reencarnação, questões que nos ajudam a entender o Evangelho de uma forma única. Podemos dizer que, se é uma vantagem, tiremos partido da vantagem que nós escolhemos. Porque é claro que não é uma vantagem iniciática, certo? É uma vantagem que está aí para qualquer um.
Qualquer um pode buscar para si essa vantagem. Muitos não percebem, infelizmente, esse contexto. E se mantêm muitos aqui nesse porão desalentados, amedrontados, inseguros, revoltados, desesperados. Todas essas são condições sombrias da alma e que nos colocam nessa situação indesejada de sofrimento, porque estar aqui é um local de sofrimento. Aí a gente poderia dizer, mas por que a pessoa simplesmente não sai daqui? Não é melhor? Porque a gente vendo assim, esse esqueminha, né? Cara, tem até uma escadinha desenhada aqui, ó. Sobe a escadinha, sai do porão, vai pro convés, corre pro pé de Jesus, fica lá, se agarra no pé dele, não solta. Mas, será que Jesus está lá no convés mesmo? Tem muitas pessoas que simplesmente ficam no porão e ficam nessas conjecturas, porque estão abraçadas à angústia, estão abraçadas às aflições que poderiam simplesmente abrir mão delas. São os tormentos voluntários. São os tormentos voluntários. Continuam se queixando, continuam dizendo que a vida é uma desgraça, continuam impacientes, continuam irritadiços, não gostam da vida que Deus ofereceu para elas, das conjunturas que vivem na sua vida. E aí, na verdade, colocam todos esses pontos de interrogação, que seria como dissesse, olha só, eu não estou gostando disso aqui que eu estou vivendo. Na verdade, eu não vou para o convés porque eu não estou podendo muito olhar Jesus, que se eu olhar Jesus eu vou começar a querer saber umas coisas e questionar. Bom, para a gente se aproximar de Jesus, olha que interessante essa figura. Vocês estão vendo aqui? Jesus está aqui em pé, muito bonito, né? E aqui a pessoinha está sentadinha, não está? Jesus está em pé, ele está mais alto que ela? Está, não está? Isso revela espiritualmente alguma coisa, não revela? Que essa aproximação vai exigir o quê? Humildade. Muitos não saem do porão porque isso exige reconhecer que é Jesus que manda. É Jesus que manda. É aquela história. Senhor, olha só, deixa eu levar um pouco o barco, Senhor. Deixa eu levar um pouco o barco, eu acho que o Senhor não está sabendo. O Senhor não está vendo aquela nuvem ali, o Senhor não pode estar vendo. Deixa eu ver as cartas aí náuticas suas. Aí parece brincadeira que a gente está falando, mas é muito grave, é muito sério isso. Porque às vezes uma situação chega até nós, uma tempestade chega na nossa vida, e a gente simplesmente vira para Deus ou vira para Jesus e renega a situação. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito que eu esteja tentando melhorar e eu tenha que passar por isso. Eu não aceito isso. Eu vou ter dois problemas. A situação, que vai continuar a mesma. Não é porque eu não aceito que ela vai evaporar. Ah, você não me aceita, então eu vou embora, tá? Desculpa, tchau. Não, ela não vai embora. Então eu vou continuar com o mesmo problema de antes. Eu vou ter um outro problema, que sou eu. E a minha revolta, a minha não aceitação. Olha como a gente complica. A gente falou que o ideal é a gente o quê? Simplificar. Se eu recebo um problema, deixa eu ficar atenta para continuar com apenas um. Porque não existe problema mais difícil nesse mundo, que é quando a gente decide ser a própria pedra no nosso sapato. Porque se a gente decide ser a própria pedra do nosso sapato, não tem quem nos tire. Não tem. Nós estamos praticamente reféns de características nossas que exatamente quando a gente reencarnou são características que estavam marcadas para serem trabalhadas nos contextos, como provas e muitas vezes expiações para o nosso progresso espiritual. Mas vai nos exigir humildade. Chegamos humildes, mas temos uma tendência
E a imaturidade nos traz essa tendência, que é o medo. Vamos colocar assim: coragem moral. Coragem moral. Coragem moral. Coragem moral poderia ser chamada de quê? Coragem moral. Eu vou ler uma passagem de uma tempestade, tá? Vou ler uma passagem de uma tempestade. Essa passagem também contada por Lucas. Eu resolvi ficar com Lucas, embora tenha mais outros outros dois que tenham contado. Quando já estávamos com Lucas, ficamos com Lucas. Então, no capítulo 8, havia o barco, haviam os passageiros do barco, que eram os apóstolos, e Jesus, que está no leme espiritual de tudo, aqui neste planeta, estava lá fazendo o que dormia. Fazendo o que dormia. Por quê? Isso é prova ou expiação. No caso, para quem? Para os apóstolos. Também eles precisavam ser provados, não é isso? Até porque exatamente são essas situações vividas pelos discípulos, pelos apóstolos, que nos servem de exemplo. Nós nos identificamos com eles. Eles são gente como a gente. E aí, tempestade, Jesus dormindo. Ele está dormindo. Ele não está cuidando do barco. Olha só, isso só de ouvir falar já nos fere o coração, não fere? Mas não esqueçamos, é uma situação concreta. Mas Jesus não veio trabalhar concreto. Aquele barco tinha um simbolismo. Porque aquela tempestade para Jesus é nada. Vocês concordam? O que é que ele faz com a tempestade? Vamos deixar Lucas falar. E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco e também seus discípulos. E ele lhes disse: atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Só que não, né? E desabou uma tempestade. É muito parecido com muitas situações da nossa vida que a gente pensa que Jesus dormiu, né? E está chovendo assim na minha vida, porque com certeza Jesus não está percebendo o que está acontecendo. Estavam ficando cheios de água no barco, claro. E corriam perigo. Aproximaram-se do mestre e o despertaram, dizendo: olha só como é que eles chamam Jesus. Comandante. Comandante não é o chefe do barco? É assim que eles chamam Jesus. Comandante, comandante, estamos morrendo. Jesus, porque Jesus é um espírito puro, né? Que se fosse eu, ria. Mas tudo bem, Jesus não ia fazer isso, né? Então, estamos morrendo. Desperto, quer dizer, fez que acordou, né? Levantou, repreendeu o vento e a agitação da água. Ai, que bonitinho. Repreendeu. Para com isso aí. Parou. Para. Vento para de ventar. Água. Quietinha. Agora. Repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém, aí é que vem, né? Não adianta só humildade. O que disse Jesus? Onde está a vossa? Eu leio os lábios, podem falar. Fala aí. Fé, né, Regina? Carlos. Assim, é isso. Estamos aqui, humildes, mas precisamos da fé. Precisamos da fé. Vejamos aqui.
Onde está a vossa fé? Vamos então voltar. A fé vai ser a nossa coragem moral. Eu vou enfrentar, porque eu tenho fé. Eu vou enfrentar. Esse meu enfrentamento das dificuldades da vida é porque eu sei quem está no leme. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei quem eu sou. Eu entendi. Eu estou assim, morrendo de vontade de morrer de medo de correr para aquele porão e me esconder embaixo de tudo que tiver de pano lá e me esconder lá e esperar passar. Só que as tempestades da nossa vida não vão passar da melhor forma sem a nossa presença ativa. Até porque é por isso que elas estão ali. Se eu me escondo e ela passa, ela diz assim, olha só, você se escondeu, eu vou passar, mas daqui a pouco eu volto. Exatamente, Eliane. Eu vou dar uma volta no quarteirão e daqui a pouco a gente se encontra. Tem pressa não, tem pressa. Você é imortal e eu tô aqui para te ensinar. Então, olha só, não tem erro. Tá tudo certo. Qual é o interesse? É da prova ou é meu? Eu tenho interesse de nunca mais olhar a cara daquela prova de novo. É isso? Porque a gente vai, ela passa, assim, não é possível que você... Não me diga que eu não consegui passar por você ainda. Ela fala assim, adivinha, se eu estou aqui e você está aí, é porque realmente ainda não foi dessa vez. Então, Jesus está no leme e eu, onde eu estou nesse barco? Eu vou propor a resposta. A resposta seria, o que vocês acham? Aonde a fé me colocar. Aonde a fé me colocar é aonde eu vou estar nesse barco. Se a fé me colocar do lado de Jesus, que é o que a gente espera, né? Às vezes a gente vai perceber que a gente está do lado de Jesus, mas aí, de repente, a gente olha para o lado e pensa, mas como é que eu vim parar nesse porão? Eu comecei a me sentir coitadinha. Eu comecei a ficar com pena de mim, gente, como eu estou sofrendo. Que situação difícil. Mas não, eu não quero ficar nesse porão. Isso vai acontecer. A gente não vai ficar ali do lado de Jesus e confiando. Isso não é. Nós não somos seres ideais, nós somos seres reais. Então, eu não posso impedir que o passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Então, quando eu perceber, estou eu nesse porão obsessivo, mas não é aqui que eu quero ficar. Então, eu vou, que eu já sei onde está a escadinha. Eu vou subir. Senhor, e ele já vai dizendo, vai sentando aí, presta atenção para não sumir de novo, vigiai e orai para não cair no porão. Cair em tentação é quando a gente vê, caiu no porão. Para isso a gente precisa estar atento. Peraí, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou fazendo agora? Peraí. Respira. Já faz logo o link com o anjo guardião. Meu anjo, peraí, me ajuda aqui que eu estou quase descendo essa escada. Eu não quero. Vai passar, né? Vai passar, eu sei, vai passar. Me fortalece, Senhor, me fortalece, Senhor, me fortalece, Senhor. Porque ele está no limite, ele não vai sair daqui. Não vamos ter medo. Se a gente, por algum motivo, perceber que está aqui, vamos voltar, porque ele continua aqui, esperando aqui por nós, sempre, 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 sempre. E quando a gente se coloca aos pés dele, ele nos ensina, ele nos acolhe, ele nos faz sentir seguros, porque ele vai mandar os seus prepostos. Diz o Espírito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sede dóceis aos... o Espírito de verdade. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Porque ele envia esses amigos espirituais que sabem o que fazer,
Volta e meia, aliás, olha só, eles mantêm plantão em porão, tá? Tem posto de socorro dentro do porão. Eles ficam tentando nos ajudar a sair, mas nenhum deles nos tira contra a vontade, porque um benefício não pode ser imposto, não é isso? Então, fica assim, ficamos assim, onde nós estamos neste barco, aonde a nossa fé nos colocar, onde nós queremos estar. A nossa fé, que ainda não é do tamanho de um grão de mostarda, né? Mas nós estamos aqui, ó, para trabalhar progresso. Então não interessa, a gente já sabe onde quer ficar, a gente quer ficar aqui, aqui, humildemente, confiantemente, aqui, como Maria, aos pés de Jesus. E toda vez que a gente perceber que está em outro lugar, a gente volta para cá, porque é aqui que a gente vai aprender a um dia também poder ser como os amigos espirituais, sabendo o que faz, fazendo melhor. É claro que já estamos fazendo melhor nas nossas vidas, mas ainda estamos nessa instabilidade, que ainda é natural, pela imperfeição nossa espiritual, que nos caracteriza. Mas estamos trabalhando para superar isso. Tudo bem? Muito bem. Então é isso. Deixa eu desligar. Eu agradeço muito. Não desliguem agora. Eu que vou desligar a gravação. Vou desligar a gravação.